Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Agora nós estamos iniciando a segunda parte da aula de Excel, né? O Excel 2007. Bom, como comentei para vocês na primeira parte, né? O Excel é a disciplina, o conteúdo que você pode ter a certeza absoluta que vai cair no seu concurso público. E o Excel, ele pode cair de duas formas, né? Como eu citei anteriormente. Ele pode cair a parte da estrutura, a parte dos comandos, a parte dos ícones e pode cair, como vai cair, você pode ter certeza disso, que vai cair cobrando sobre funções e fórmulas. Então essa parte, né, nós iremos abordar o que seriam as funções e o que seriam as fórmulas, tá ok? Bom, sem mais delongas, vamos entender o que se cobra quando se trata de concurso público sobre o Excel, tá? Apesar, né, de nós estivermos falando de um pacote do Switch demasiadamente antiga, que é o 2007, não se mudou, gente, a questão da utilização tanto de função quanto de fórmulas. O que eu quero dizer para vocês? Que no Excel 2007, no Excel 2010, no Excel 2013 e no Excel 2016 é a mesma coisa, a mesma lógica. Pode ter mudado o quê? Pode ter mudado o nome do comando, tá? Ícones, mas a função é a mesma, ok? Bom, o que eu preciso saber primeiramente? Que você pode, né, utilizar tanto uma função assim como uma fórmula. Ah, professor, mas o que seria função? Função, gente, ele é pré-definido pelo próprio Excel. Então você não tem a necessidade de ficar quebrando a cabeça para fazer cálculos para conseguir encontrar determinado valor. Ok? Então o Excel já te dá isso para você de graça. São mais de 200 funções. Agora, se você quer fazer um cálculo manualmente, por exemplo, eu quero calcular uma média, né? Eu posso fazer isso manualmente? Pode. Você vai pegar a quantidade de valores e vai dividir, vai somar eles e vai dividir pela quantidade de elementos. Isso seria um cálculo de média, por exemplo. Mas você já tem algo que é automático. Se você chama, por exemplo, igual média, ele automaticamente já faz a soma dos valores, né, e divide pela quantidade dos mesmos valores inseridos. Então, você tem a função que é automática e você tem a fórmula que é manual. Bom, o que eu preciso saber? Tanto a função quanto a fórmula, ele tem que ser iniciado por esse símbolo, tá? Igual. Se você não colocar igual, ele não vai funcionar, ok? Então quer dizer que para que eu possa criar uma função, para que eu possa criar uma fórmula, eu preciso inserir um caractere. Que caractere é esse? O sinal de igual. Assim que você inseriu, né, o sinal de igual, nós iremos abordar agora a parte de função. O que eu coloco? Eu coloco o nome. Eu citei para vocês que eu quero fazer um cálculo de média, por exemplo, média de nota. Então eu vou colocar o nome da função, igual média. E aí é uma coisa bem importante, né? O média, se você pegar na língua portuguesa, nós sabemos que ele tem acento no mé, né? Acento agudo no e, no média, né? Mas se você digitar com acento ou sem acento, ele vai reconhecer. E aí é uma grande diferença do seu concorrente, né? Que o seu concorrente é o LibreOffice ou o BR Office, que é o Calc. O Calc só é permitido com acentuação. Então aí já nós temos uma diferença meio que gritante, né? Média, eu posso colocar com acentuação ou sem acentuação, que o Excel vai aceitar para mim normalmente. Bom, coloquei o sinal de igual, coloquei o nome. O que eu faço? Toda e qualquer função tem que ter parênteses, tá? Toda e qualquer função tem que ter parênteses. Depois, nós vamos trabalhar com intervalo, tá? Ah, professor, o que seria esse intervalo? Seria os valores, os dados que você vai trabalhar nas células. E aí tem duas coisas que caem demais em concurso público e muitas questões que cobram esse conhecimento para ver se realmente o aluno sabe trabalhar com Excel. Porque nós temos dois tipos de intervalos. Nós temos o dois pontos e nós temos o ponto e vírgula. Como assim dois pontos e ponto e vírgula? Quando você tiver, por exemplo, dois pontos, significa que você está pegando uma sequência, né, de células. Quando você trabalha com ponto e vírgula, é individualmente. Então você vai colocar e, certo? Então, até e e. Então imagine só, eu vou colocar aqui do lado, para facilitar a tua visualização, uma função, né, igual média de
A1 até A5. Fecho, fecho, ok? Então o que está acontecendo aqui? Eu estou criando uma função, né? Que vai pegar para mim e vai somar os valores que estão de A5, perdão, de A1 até A5. Como que eu sei que ele vai somar 5 valores? Simples, porque eu tenho 2 pontos. Então imagine que tivesse 1, 2, 3, 4, 5, ele somaria os 5 números e dividiria por 5 e daria o resultado para você. Agora, se eu pego essa mesma função, igual média A1 e A5, a coisa muda totalmente de figura. Porque aqui ele poderia perguntar quantos valores serão somados e divididos, por exemplo? Somente 2. A1 e A5. Então, supondo, por exemplo, que nós tivéssemos no A1 o valor de, por exemplo, 3 e o A5 nós tivéssemos o valor de 5, né? Vamos calcular a média. A1 é 3, 3 mais 5 é equivalente a 8 e você vai dividir pela quantidade de valores. Então, 8 dividido por 2 é 4, tá ok? Isso seria o cálculo, tá? Então, preste atenção. Média, quando se fala ponto e vírgula, é individualmente, certo? Vamos pegar esses exercícios e vamos imaginar que o A1 até o A5 seja 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Eu recomendo, para você facilitar no teu concurso público, né? Quando você trabalha com células, sempre pegue as maiores, que é mais fácil e você não vai se confundir na hora de fazer o exercício. Então, vamos lá. 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 1, 15. Tá? 14 mais 1, 15. E aí, como que funciona a média? Eu pego o valor e divido pela quantidade. Então, são 1, 2, 3, 4, 5. 15 dividido por 5 é 3. Está aqui a média. Se eu pegasse essa mesma função, A1 vale 1 e, por incrível que pareça, daria certo aqui, ó. 1 mais 5 daria 6. 6 dividido por 2 daria 3. Nesse caso, daria certo porque eu somei os valores somente de A1 e somente de 5. Isso que seria função, tá? Nós iremos abordar várias funções, tá? Nós iremos ter tanto funções básicas quanto funções avançadas, ok? E isso se trata quando você trabalha sobre função. Eu vou colocar aqui do lado, porque você vai lembrar daquela professora, do professor de matemática que fala o seguinte: a ordem dos fatores não altera o resultado, ou existem várias formas de chegar no mesmo resultado. E existem sim, até no mesmo no Excel. Aqui eu coloquei de forma automática. Mas, por exemplo, e se eu quero fazer através de fórmula, que é manual, como que ficaria esse cálculo? Para você fazer esse cálculo, eu vou ter que fazer uma lista de hierarquia na matemática, que aí você vai ter que lembrar. E aí você precisa lembrar de alguma coisa que é chamado de preferência ou prioridade, certo? Quando a gente trabalha com Excel, você vai ter que trabalhar com esse cara, tá? Que seria os parênteses. Para que serve o parênteses? Para você saber o seguinte, que todo e qualquer dado que tiver entre parênteses, ele vai ser feito primeiro para depois você continuar os sinais, que é multiplicação, divisão, né? Depois nós temos soma e subtração, ok? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ter que fazer um cálculo da média. E nós sabemos que a média soma-se todos os valores e divide pela quantidade de valores. Então vamos pegar a média de A1 até A5. Como que ficaria através da fórmula? Então eu vou ter que fazer o seguinte, ó, igual, vou colocar os valores que eu quero. Eu quero A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. Professor, terminou? Não, aqui eu só somei. E aí você tem que entender que a média é a soma dividido pela quantidade, certo? Bom, são 5 valores, então eu vou dividir por 5. Se caísse na sua prova que isso está certo, né? Se fosse uma questão do CESP, por exemplo, você colocaria que não. Por que eu não colocaria que não? Porque eu não vou somar primeiro, eu vou fazer primeiro a divisão. Lembra da questão da prioridade? Primeiro parênteses, depois multiplicação, divisão,
soma, subtração. Tem parênteses aqui? Não tem parênteses aqui, então vou para o próximo. Qual que é o próximo? Multiplicação. Tem multiplicação aqui? Não tem multiplicação, professor. Tem divisão? Opa, tem divisão sim. Eu estou pegando o A5 dividido por 5. Então eu faria primeiro essa operação para depois somar. E o resultado daria certo? Não. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar prioridade, né, para a primeira operação. E eu sei que eu vou ter que somar de A1, então eu insiro parênteses, até quem eu quero somar? Até A5. Opa, agora sim estaria correto. Se o CESP colocasse dessa forma, aí tudo bem, estaria correto. Por quê? Eu vou somar tudo que está entre parênteses para depois dividir. E aí se eu quero ter, por exemplo, somar primeiro dois números aqui dentro, eu posso? Posso. Se eu colocar um outro parênteses, né? Sempre quem tiver no primeiro parênteses, né, vai ter a maior prioridade possível, ok? Então, olha a diferença, né? Isso nós fizemos um cálculo bem bobo, né, gente? Nós fizemos a média, mas olha o tamanho da fórmula, olha o tamanho da função. Não é algo muito mais rápido? E aí, o resultado vai ser o mesmo? Sim, o resultado vai ser o mesmo. A média aqui vai ser 3 e a média aqui também vai ser 3, ok? Então, você pode escolher tanto função quanto fórmula, que o resultado vai ser idêntico, dependendo do seu raciocínio lógico. Uma pegadinha de concurso é este sinalzinho aqui, ó, né? O circunflexo, né? Ah, eu não sei o circunflexo. Lembra do chapeuzinho, tá? O que funciona o chapeuzinho? Ele é exponenciação, gente. Professor, o que é exponenciação? Potência, gente. Então imagine só, ele dê esse resultado. Supondo, né? Supondo que nós temos a célula A1, que é equivalente a 2, e nós temos a célula A2, que é equivalente a 3, ok? Então ele deu o resultado que A1 vale 2, né? E que A2 vale 3. Ele vai falar o seguinte: qual é o resultado da célula A3 que possui a seguinte fórmula? Igual A1 exponenciação A2. Certo? Olha o que ele fez. Ele pegou o valor de A1, né? E ele fez a exponenciação de A2. E aí, matemática básica. É como se fosse o seguinte: 2 elevado ao cubo. E pelo amor de Deus, não vai errar na hora do concurso. 2 elevado ao cubo não é 6, tá? Você vai pegar esse valor e vai colocar 2 que multiplica vezes 2 que multiplica vezes 2. Por quê? É a quantidade da potência. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 são 8. Então tá aqui o gabarito, ok? Então fiquem atentos. Se ele colocar, né, o sinal de exponenciação, você vai fazer uma potência. E aí você tem que fazer esse raciocínio lógico para chegar ao resultado, né? Para que você possa conseguir gabaritar a tua prova, ok? Então, sabemos o funcionamento de como se dá uma função e sabemos também o funcionamento quando se trabalha com fórmulas. Os dois vão dar certo? Vão, tá? Então fiquem atentos aí. E aí o que eu cito para vocês que é concurso batata sempre cair, gente, é a questão do parênteses, né? Questão da prioridade, você tem que focar, porque ele coloca uma fórmula lá, ele pergunta qual que é o resultado. Se tiver parênteses, sempre você vai focar nele. Se tiver multiplicação, você sempre vai focar nele. Se tiver divisão, você vai focar nele, depois soma e por último a subtração, ok? Então vamos aprender quais são as funções que caem, né? Já aprendemos como é que ela trabalha, vamos aprender agora quais são as mais cobradas, tá? Bom, as funções mais cobradas são soma, média, multi, produto, mínimo, máximo, maior, menor. Poxa vida, professor, eu vou ter que decorar isso? Infelizmente vai. Porque, queira ou não, essas são as que mais caem em concurso. Existem mais de 200, tá? E isso são só as básicas. Isso aqui é para você se manter no concurso, gente. Então quer dizer que essa eu não posso errar nenhuma? Não. Você pode até errar as avançadas. As básicas você não pode. Tá ok? Então vamos começar trabalhando com a soma, né? Professor, como é que a soma trabalha? Bom, a soma o próprio nome já vai falar. Ele vai fazer uma soma dos valores que você está utilizando. E aí eu coloquei aqui uma planilha qualquer, né? Que nós temos 3 colunas e 2 linhas, porque eu quero explicar uma coisa que é bem interessante para concurso, tá?
Supondo que ele dê essa função aqui, ó, igual soma, vou pegar o valor A1, 2 ponto, até o valor B2. E aí ele pergunte para você, qual é o valor que vai sair do resultado dessa função. Eu coloquei isso aqui, né, que você pode perceber que são valores que existem tanto coluna quanto linhas, porque eles cobram o entendimento se você entende percorrer uma planilha. Lembrando que lá na aula básica nós aprendemos que uma célula ela é composta por coluna, que seria na vertical, e linha, que seria na horizontal, ok? E aí você precisa ter um embasamento que é o seguinte, eu tenho letras diferentes e números diferentes. Quando eu tenho isso, significa que o quê? Que ele percorreu colunas diferentes e percorreu linhas diferentes. O professor, ele pode fazer isso? Pode. E normalmente ele faz e muito. Porque o usuário, ele pensa o seguinte, bom, o A1 está aqui, né? Como que eu sei que o A1 está aqui, professor? Bom, ele está na coluna A, na posição da linha 1. Beleza. Ele está somando A1 e ele está somando B está aqui. Posição 2 está aqui. Ah, então o gabarito batata, professor, 60. E aí você pode marcar e você pode chorar também. Por quê? Porque você errou uma questão fácil. Ah, professor, qual que seria o gabarito? 50 mais 60, 110. 110 mais 20, 130. O gabarito seria 140. Professor, da onde que o senhor tirou esse resultado? Bom, para isso eu vou ensinar uma coisa bem interessante aqui para vocês. Como percorrer, tá? Como percorrer uma planilha quando ele trabalha com valores mistos. Bom, sabemos que a coluna trabalha com letras, ok? Então o que você vai fazer? Você vai colocar ponto inicial, ponto final, ok? Então ele estava na posição A e foi para a posição B. Então você conta nos dedos, gente, não tenha vergonha. Eu estava em A e fui para B. Então quantas colunas eu andei? 2 colunas. Então você vai colocar o valor aqui. Eu andei 2 colunas. E do mesmo procedimento que você fez na linha, né? Perdão, você fez na coluna, você faz na linha também. Bom, eu estava na linha 1, né? E fui para a linha 2. Então você vai fazer a mesma pergunta. Quantas linhas eu andei? Bom, eu estava na 1 e fui para a 2. Então significa que eu andei duas linhas. E onde que eu vou chegar? Porque o resultado dos valores que você vai trabalhar vai ser a multiplicação da linha com a coluna. Então quer dizer que nessa função eu trabalhei com quantas células? 4. 4 células. E aí você já sabe percorrer que se eu comecei em A1 e fui até B2, eu peguei todo esse preenchimento. E aí você pode contar para confirmar com o resultado que eu acabei de falar para vocês. Uma célula, 2 células, 3 células, 4 células. E aí você vai somar 50 mais 60, 110, 110 mais 20, 130, e aí mais 10, 140, que é o nosso gabarito. Professor, é meio que complicado. Realmente, confesso para vocês que não é tão fácil de se compreender no primeiro momento. Mas a partir do momento que você entender esse macete que eu passei para vocês, tudo fica mais fácil. Então, sempre quando você pegar uma função, certo? Que tenha letras diferentes, linhas diferentes, que seriam os números, façam este macete, tá? Por quê? Você tem que descobrir qual que é o preenchimento da função. Sabendo o preenchimento da função, você sabe qual que é o valor que você tem, ok? Então, soma de A1 até B2 vai dar 140. E aí, pegando o conceito que nós aprendemos, se eu tiro esse ponto, 2 pontos, e coloco ponto e vírgula, a coisa muda totalmente de figura, tá? Por quê? Porque o ponto e vírgula não é uma sequência. O ponto e vírgula é individualmente. Então, se eu coloco dessa forma, olha o resultado, o que vai dar. Se eu tivesse com 2 pontos, daria o resultado de 140. Se eu estou com ponto e vírgula, olha o resultado que vai dar, gente. Soma de A1. Quem é A1? 10. Ponto e vírgula, então é E. B2 está aqui. Quanto que vale B2? 50. Então, o resultado é
60. Porque eu peguei este valor e eu peguei somente esse valor. Por que eu peguei somente esse valor? Ponto e vírgula. Olha a diferença que um sinal vai dar no seu gabarito. Então, temos que lembrar dessas duas coisas. Primeiro, identificar qual é o intervalo. Se for 2 pontos, sequência. Se for ponto e vírgula, individualmente. Depois, saber qual que é o preenchimento, aonde vai ser a área que vai ocupar as células. Feito isso, gente, fica fácil de se entender, ok? Então eu vou apagar aqui e vou fazer outro exercício, só que não com a função de soma. Vou fazer agora com a função de média, tá? Vou fazer o seguinte, igual média, tá? E aí você pode colocar sem acento ou com acento, sabemos que o Excel ele vai aceitar normalmente. E eu vou colocar o seguinte, vou começar da célula A1 e eu vou até a célula C2. C2. Fecho. A título de curiosidade, gente, o CESP é uma banca que exige o máximo do aluno. O CESP já falou uma coisa que caiu em concurso e você tem que se precaver, né? Que aí eu gosto de falar para os alunos que não é noções de informática, né? É noções, conhecimentos intermediários, se brincar até avançados. Se você digita esse conteúdo dentro de uma célula, e aí ele cobrou o seguinte, se você somente digitar, vai trazer o resultado que você espera? Verdadeiro ou falso? Falso. Ah, professor, como assim falso? A função está digitada correta? Está. Tem o sinal de igual, eu tenho o nome da função, eu tenho um intervalo. Só que, se você não apertar o Enter, é como se você falasse o seguinte, não vai acontecer nada. Vai ficar lá esperando você passar o sinal de, ó, executa para mim essa função. Então, você tem que teclar, né? Você tem que apertar a tecla Enter para o Excel procurar o dado que você quer. Então, fiquem atentos. Se alguma banca cobrar isso, não adianta digitar somente a função. Você tem que dar um Enter, ok? Então, vamos lá. Eu tenho uma função, né, que vai fazer o cálculo da média. E aí você precisa saber, poxa vida, o que essa função faz? Ele soma os valores e divide pela quantidade. Tá? Falou em média, é dessa forma. Ele soma os valores e divide pela quantidade. Bom, vamos entender. Média de quem? Quem eu quero somar, até onde eu quero somar. E aí você vai utilizar esse conceito. Ele quer a coluna A, então você vai olhar para cima, tá aqui. Só que a coluna é A1. Então você vai pegar e marcar essa posição. E aí, é sequência ou é individualmente? É sequência, porque é 2 pontos. Então ele vai preencher algum valor. E você tem que pegar o último valor. O último valor está na coluna C. Coluna C está aqui, né? E ele vai pegar a linha 2. Então o que acontece? Ele vai pegar daqui até aqui. E aí você tem que fazer a pergunta: quantos valores vão ser somados e depois divididos para encontrar-se a média? Simples, você vai fazer aquele macete que eu expliquei para você. Pega a coluna inicial e vai até a coluna final. Pega a linha inicial e vai até a coluna final. Bom, se eu estava em A e fui até C, eu só vou você contar no dedo. A, B, C. Significa que eu andei 3 colunas. Eu tenho a linha aqui, eu estava na linha 1 e fui até a linha 2. Então, 1, 2. Andei somente 2 linhas. Multiplica-se e você sabe, logicamente, que 3 vezes 2 é igual a 6. Significa dizer que você trabalhou em 6 células. Vamos confirmar se eu estou certo mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corretíssimo, corretíssimo, tá? Então vamos ver como é que vai ser aplicado essa função. Eu vou somar os valores, né? Já falei para vocês, sempre pega os valores maiores para facilitar o teu entendimento. 60 mais 50, 110. 110 mais 40, 150. 150 mais 30, 180. 180 mais 20, 200. 200 mais 10, 210. Então, eu já fiz o cálculo? Não. É a soma. Qual que foi a soma? 210. E agora você divide pela quantidade de valores
que for inserido. Então, 210 por 6. Então, vamos fazer um cálculo base, né? 6 vezes 3, 18. Para 21, sobra-se 3, né? 6 vezes 3, 18. Para 21, sobra 3. Baixa-se o 0. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Então, o gabarito vai ser o número 35. E assim, nós conseguimos fazer tanto a função de soma quanto a função de média, ok? Lembrando que esta é uma função básica. Agora nós iremos para a próxima, né? Que seria a função multi e produto. Professor, o que o multi e o produto faz? Eles têm as mesmas funcionalidades, gente. Como assim as mesmas funcionalidades? A multiplicação. Inclusive, se perguntar no concurso, como já cobrou, se você coloca os mesmos valores tanto na função multi, se você coloca os mesmos valores tanto na função produto, vai dar o que resultado? O mesmo. Então imagine só, se eu coloco igual, deixa eu trocar aqui de canetão para facilitar a visualização de vocês. Se eu coloco igual a 1, tem que colocar o nome da função, igual multi A1, ponto e vírgula, A2, e se eu coloco igual produto A1, ponto e vírgula, A2, e se eu quiser também fazer isso aqui, igual A1 vezes A2, o resultado vai dar o mesmo. Tá? Então existem várias formas de eu chegar ao resultado. Multi, a multiplicação. Vou te multiplicar quem? A1 é 10, A2 é 20. Então o resultado aqui vai dar 200. Produto, eu vou achar o produto, a multiplicação dele. Aqui é 10 e aqui é 20. Resultado, 200 também. Esses dois são função. O que é função? Algo automático. E esse aqui é fórmula. Fórmula é o que, professor? Ele é manual. Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 20, o resultado também vai dar 200, ok? Bom, professor, e se eu faço, por exemplo, 2 pontos, o resultado pode mudar? Sim ou não? Não vai mudar, porque são dois valores que estão um do lado do outro, ó. Então eu começo aqui, né? Eu estou na linha A1, vamos fazer o mesmo procedimento? Eu estou na coluna A. Eu andei até quanto? Bom, eu não andei, né? Porque eu estava no A e fiquei no A. Então eu fiquei na mesma posição que a posição 1. Não pulei de casa. Eu estava na linha 1 e fui para a linha 2, né? Então, a linha eu andei. Eu andei quanto? Eu estava na 1, fui na 2, andei 2 posições. 2 vezes 1, 2. Então tá aqui os dois valores. Somente neste caso não vai ter diferença porque são valores que estão um do lado do outro, ok? E aí uma coisa que eu já vi em concurso que pode ser pegadinha, tá? Vou tirar aqui e vou pegar a mesma função que seria multi. Ele falou o seguinte, qual é o resultado disso? Igual multi A, A. E aí muitas pessoas marcaram que daria erro de função, né? E infelizmente não vai dar erro de função. Professor, como assim que não vai dar erro de função? O senhor me disse na primeira parte que uma célula ela é composta pelo valor da coluna e pelo valor da linha. Exatamente, uma célula. Mas você se lembra também que eu falei o que é uma célula? É uma parte, é a menor parte de uma planilha. E neste caso ele está querendo saber sobre a célula? Não. Toda vez que ele colocar somente letras, significa que ele vai selecionar toda a coluna, do infinito ao além, tá? Então toda a coluna vai ser preenchida, tá? Então, se eu coloco de A até A, eu vou multiplicar todos os valores que estiverem dentro da coluna. Vamos supor que somente na coluna A tivesse esses dois valores, né? Porque vai ter linha 3, 4, 5, 6, 7 e até infinito. Se tivesse somente esses dois valores, o resultado dessa operação seria 60, tá? E aí vamos pegar a mesma função, só que agora com produto. Igual produto
E eu vou pegar da linha 1 até a linha 1. Vai funcionar? Sim! Da mesma forma que você pode pegar a coluna, você também pode pegar o produto. Só que você só vai pegar a linha completa. Vamos também continuar na situação hipotética que só tem esses 3 valores na linha. Então qual que seria o gabarito? Simples. 10 vezes 20, 200. Né? 200 vezes 30 vai dar 6.000. 6.000? Exatamente, 6.000. Acrescenta-se o zero e multiplica. Então, deu 6.000. Tá ok? Vamos verificar aqui, que até agora eu fiquei na dúvida. 200 vezes 30. Como tem um zero aqui, eu posso colocar dessa forma. Abaixo o zero, 3 vezes 0, né? 3 vezes 0, 3 vezes 2. Exatamente, ó. 6.000. Ok? Então, vocês podem compreender que eu posso trabalhar somente coluna, somente linha, linhas e colunas, né? Ou somente em uma determinada parte da coluna ou em uma determinada parte da linha. Enfim, o que vai definir é o preenchimento que sempre está dentro de parênteses. E aí você sempre tem que definir qual é o preenchimento, se é uma sequência ou se é até, ok? Bom, gente, a próxima função que nós iremos abordar é o mínimo e o máximo. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: para que serve essa função? Essa função você vai calcular, né? Você vai encontrar, na verdade, o termo correto, né? Qual que é o menor valor inserido e qual que é o maior valor inserido. Ah, professor, como que eu vou utilizar? Simples. Vamos supor que você fez um concurso público, né, na qual você quer verificar qual foi a nota ou a pontuação do primeiro lugar, certo? Então o que você vai fazer? Você não vai ficar procurando na página, por exemplo, que tenha 30 páginas, por exemplo, de inscritos, né? Você pode pegar o conteúdo, né, e chamar, por exemplo, no Excel, a função máximo, né? Você vai abrir parênteses e colocar o valor que você quer, né? Por exemplo, se sou todos os dados que eu quero dessa planilha, eu começo em A1 e vou, 2 pontos, e vou até o último valor, que é C2. Então o que acontece? Se eu coloco essa função igual ao máximo de A1 até C2, né? Qual que é o valor que ele vai trazer para mim? Bom, o máximo é 10, 20, 30, 60, 50, 40. Então tá aqui o valor. Quando eu executar essa função, ele vai me apresentar este valor. Ah, professor, mas aqui eu posso utilizar toda a planilha? Pode. Você pode selecionar por colunas, por exemplo, ou você pode selecionar por linhas, e ele vai apresentar o maior valor, esteja ele em qualquer posição, em qualquer célula. Agora, vou fazer a mesma, né, pegadinha que eles sempre costumam fazer em concurso público. Então eu vou colocar A1 ponto e vírgula C2. Neste resultado vai apresentar o 60? Porque de cara... Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula, essa playlist faz parte de uma campanha promocional da Lá Concursos. Nós disponibilizamos 150 aulas super atualizadas focadas no concurso do Banco do Brasil. Claro que não são aulas completas, é apenas um percentual aí de 30% dessa aula, né, para o aluno conhecer a metodologia, conhecer o nosso produto. Inclusive, muitas pessoas assistem essas videoaulas que têm resultados fantásticos. Imagina se o cara tivesse matriculado, feito investimento, por exemplo, aqui de 10 parcelinhas aqui, ó, de R$25, você vai ter esse curso completaço, atualizado, ponto a ponto do edital, super competitivo, com professores maravilhosos. Pode ter certeza, o melhor custo-benefício do mercado está aqui na LAC Concursos. Então, galera, tá? Se você deseja aí se matricular, temos aqui nossos canais aí de comunicação, você pode estar clicando, conversando com o nosso atendimento. Beleza, meus amigos? Então vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.